tipo da palavra, você consegue descobrir qual é o título da palavra? Qual é o título da palavra? Então, vocês são... Ó, de onde que vocês conseguiram perceber isso? E a título da palavra é esse: eu errei. É isso aí. Eu errei. Quero agradecer ao pessoal que fez esse projeto do livro, porque eu não fiz nada por isso. Eles resolveram me dar de presente, fizeram uma edição do livro. E eu falei, mas eu errei tanto, agora vocês fazem isso comigo. Né? E graças a Deus pela vida de vocês que se empenharam. E ao longo da minha vida ministerial, mais de 22 anos como ministro do Evangelho, e a gente, na vida de ministério, nós nos deparamos com muitas situações na vida, com muitos aconselhamentos, com conflitos das mais diversas ordens. E na grande maioria dos casos, a situação se alonga, se estende, pela falta de capacidade ou orgulho de ir até outra pessoa e dizer, eu errei. Parece tão fácil, tão engraçadinho, eu posso estar de camiseta, eu errei, mas quando isso tem que se tornar uma prática na nossa vida, de eu ir até uma pessoa, abrir mão da minha razão e declarar, eu errei. Se você estudar um pouco sobre os grandes conflitos da humanidade, as grandes guerras, você vai perceber que foram pequenas ofensas entre países, entre pessoas, e que milhares de pessoas foram dizimadas pela falta de capacidade de dizer, eu errei, nós erramos, não devia ter feito. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que isso nós vamos partilhar nesta noite é uma chave de vitória para as nossas vidas, é uma chave de restituição para as nossas vidas. E o mais importante é agradar a Deus. Nós agradamos a Deus quando nós temos capacidade, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos a nossa falha, o nosso erro, e conseguimos ir até as pessoas. Será que algum dia você na sua vida disse isso, eu errei? Será que você já teve essa ousadia de ir até uma pessoa e dizer, eu errei? E eu sei, é uma luta, é uma guerra interior. É uma guerra interior. Quebra a nossa estrutura de homem, de mulher, de orgulho, de vaidade, de tantas coisas. Ir até uma pessoa e se render a ela, dizer, eu errei. Reconhecer que nós falhamos. Reconhecer que nós falhamos. Parece que nós somos incapazes de reconhecer. E nos sustentamos numa posição. Talvez você nunca tenha ouvido isso do seu marido. Eu errei. Talvez você nunca tenha ouvido isso da sua esposa. Nunca teve coragem de chegar, eu errei, eu preciso de ajuda, eu falhei. Ou talvez você nunca tenha ouvido isso do seu pai. Quantos de nós fomos vítimas já de injustiça dos nossos pais? Quantos de nós já apanhamos aqui? Tem alguém aqui que já apanhou do pai sem merecer? Eita, aqui que é só...
Graças a Deus, eu pensei que ninguém aqui... Eu sinto, tem hora que eu estou nessa igreja, eu sinto que eu estou no céu. Nada acontece com as pessoas, mas como é duro quando você apanha sem merecer. E muitas vezes o pai não volta. Quantas vezes os nossos patrões nos oprimem, nos xingam, nos acusam muitas vezes de forma injusta, e ao longo do tempo entende que estava errado, não é capaz de vir até a gente e falar, eu errei. Ou o funcionário que erra, mas está sempre na sua, não enfrenta tudo e põe tudo a perder. Talvez você nunca tenha dito isso a ninguém. Eu quero que você fique em pé. Eu quero treinar com vocês hoje. Fique em pé. Quero fazer exercício só dessa palavra. Eu quero que você escolha umas 4 ou 5 pessoas e diga, eu errei. Se puder ser um parente seu é melhor. Se puder ser sua esposa é melhor. Se puder ser seu marido é melhor. Se puder ser seu amigo é melhor. Eu não sei, ande, pergunte, fale, declare, libere isso, libere isso. Essa palavra muda o mundo, essa palavra muda os comportamentos. Essa palavra é capaz de nos restaurar quando a gente aprende a fazer uso dela. Namoros acabam, casamentos acabam, sociedades acabam, tudo acaba porque não se tem coragem, não se tem humildade de dizer, eu errei, pode sentar de novo. Não temos coragem de ir diante de Deus e falar, Senhor, eu errei. Isso tem um poder extraordinário, ele é o processo, o início de um processo de arrependimento. A graça de Deus vem até nós. Diga, não fui eu que achei Jesus. Digo, não fui eu que achei Jesus. Foi Ele quem me achou. Foi Ele que veio até mim. Foi Ele que morreu por mim. Foi Ele quem deu a sua vida pelos meus pecados. E tudo isso se torna acessível a qualquer pessoa. Sabe, eu tenho assistido esses dias, né, tenho acompanhado essa história da Lava Jato, tenho visto debate político. Eu nunca ouvi um daqueles homens falar assim, eu errei. Estão tomando um chumbo, tá na cara deles, o crime está na cara deles, o dinheiro roubado. O outro tinha uma mala de 500 mil, o outro tinha um apartamento com 51 milhões, o outro tinha dinheiro fora do país, milhões, bilhões. É pego e não é capaz de dizer, eu errei, perdão. O único que eu vi falando isso foi o Palocci. Que ele falou, não, eu errei, foi culpa minha, nenhum assessor meu tem envolvido nisso. Então você olha para isso, você observa nisso, o nível de orgulho, o nível que as pessoas têm, a capacidade que as pessoas têm de assumir erros e ficar parado neles e guardar eles por toda uma vida, sem nunca reconhecer. E a graça de Deus se manifesta, quando Ele vem até nós, o que eu preciso fazer para me tornar filho de Deus? O que eu preciso fazer para receber dEle o perdão dos meus pecados? É apenas dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e Te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. E quando eu faço isso,
E quando as pessoas fazem isso, estão automaticamente liberadas de toda uma história de vida. Ele não cobra de ninguém. Ele não fala, eu quero uma explicação sua. Ele fala, eu te perdoo. E você vai ter um novo nascimento. Você vai ter a partir daí uma nova história. Antes você vivia como criatura. Agora você vai viver como filho de Deus. E toda aquela culpa, e todo aquele pecado, e tudo aquilo que foi feito de errado, Ele joga no mar do esquecimento. Mas a gente só precisa dessa palavrinha. Quantas pessoas a gente fala em aceitar Jesus, em receber Jesus e até essa transformação na sua vida, e ela fala, acho que agora não é hora. Eu acho que não quero isso agora. Não é capaz de reconhecer aquilo que o Senhor fez pela vida dela. Ele muda a nossa condição. Nós chegamos até Ele imundos pelo pecado e ficamos totalmente limpos. E é o começo da sua restauração. É o começo da nossa restauração. É o princípio da restituição que o Senhor produz na nossa vida. Você se torna filho de Deus. E isso está nesse livro. E eu baseei esse livro na história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem tremendo, um homem super qualificado, um homem que era um adorador por excelência, um homem que tinha revelação, um homem que tinha uma movimentação profética, um homem que conseguia ver os céus abertos, um homem que era considerado um coração segundo o coração de Deus. E foi sobre ele que nós escrevemos. E mais, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, verso. E não fique preocupado que hoje eu vou fazer essa palavra em duas partes. Eu não consigo fazer isso, falar em menos de uma hora, e não quero avançar no horário nessa noite. Mas 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Na primavera do ano seguinte, época que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, destruir os filhos de Amon e sitiar o Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Diga comigo, Davi ficou em Jerusalém. Veja como tudo começa numa vida. Veja como começa uma queda numa vida. Veja quando as coisas começam a ser alteradas numa vida. Diz que na primavera é tempo bom. Primavera é tempo de flores, é bonito, é florido. E é o tempo que os reis saíam à guerra, por causa do controle da temperatura, por causa da seca, por causa de tantas coisas. E os reis saíam na primavera. E Davi não foi. Daí Davi falou, vai todo mundo para a guerra, eu vou ficar. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Quantas desculpas nós arrumamos para não fazermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas? Quantas vezes nós queremos mandar as pessoas para a guerra, mas nós queremos ficar? Quantas vezes nós queremos ter vitória, mas que as pessoas conquistem para nós? Nós gostamos da vida de conforto, Davi também gostou. Davi na primavera, quando todo mundo põe, aonde que ele
ficando em casa, ficou no palácio, todo mundo guerreando. E isso trazendo para os nossos dias, no nosso dia a dia, é um tempo bom que eu devo avaliar da minha vida, como tem sido o meu comportamento, diante das lutas, diante da guerra. Como que eu tenho agido, eu tenho ido, eu tenho assumido, eu tenho cumprido o meu propósito, eu tenho cumprido o meu chamado, ou não, hoje eu sou um rei, hoje eu sou bem de vida, eu não preciso mais ir, eu envio outros que vão. Davi era um pastor de ovelhas, Davi enfrentava urso, Davi enfrentava leão, mas de repente ele fala, já não é mais meu tempo de guerrear, os dias estão muito bonitos. E começa a abrir mão do relacionamento com Deus, com família, com pessoas, negócios, né? E a Bíblia fala, vigiai, irmão, vigiai o seu tempo. Vigiai se você quer estar apenas no palácio. Vigiai se você quer apenas que as pessoas lutem por você. Se você quer desfrutar a primavera sozinho, se você acha que é obrigação de outros, e Davi não foi. Davi enviou todos para a guerra, sob o comando de Joabe, seu sobrinho, e eles foram vitoriosos. Mas Davi ficou no palácio. E é interessante que nós vamos vendo aqui no decorrer das coisas, que é muito comum ver pessoas indo à guerra, e eu fico no ócio. Eu fico de papo pro ar. Pode se pegar à vontade. Não entendemos que é um corpo. Não entendemos que é uma família. Não entendemos que cada um tem que cumprir a sua parte. Cada um tem que fazer o seu papel. Não importa se você é o menor, se você é o maior. Não importa se você é o mais habilidoso ou menos habilidoso. Tem o que fazer. Todo mundo tem um espaço para você na guerra. Você é fundamental participar junto. Mas nós queremos só a nossa vidinha. Feche seus olhos. Feche seus olhos por um minutinho. E agora veja, no seu interior, quantas pessoas indo à guerra. Quantas pessoas eu quero ficar no palácio, eu estou aqui vendo hoje. Feche os olhos, quantas pessoas vocês têm visto na guerra? Quantas pessoas na igreja? Quantas igrejas lutando? E eu aqui sossegado. Veja, com seus olhos fechados, quantas pessoas já poderia ter abençoado. Quantas pessoas já poderia ter estendido a sua mão. Quantas pessoas você poderia já ter abraçado. Quantas situações de injustiça você poderia ter modificado. Ao lado de quantas pessoas você já poderia ter se manifestado. Que alguém vá por mim. Que alguém vá por mim. O pai perguntou assim: quem é de ir por nós? E o Senhor Jesus falou: envia-me a mim. Envia-me a mim. Pode abrir seus olhos. E talvez a gente pense: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é um problema meu. Deus está me abençoando. Demorou tanto para Deus me abençoar, não é? Demorou tanto para Deus me colocar nesse patamar de conforto. Demorou tanto para eu ter o meu dinheiro no banco sossegado.
Demorou tanto para eu ter minha casa, o que eu tenho a ver com a sua vida? É meu tempo com Deus. É o meu tempo com Deus, é meu tempo de desfrutar. Não entende que todos nós lutamos por um bem comum. Nós lutamos para implantar um reino de justiça, gozo e paz. Justiça, gozo e paz. E não importa quem vai ser abençoado. O que importa é que eu quero fazer a minha parte. O que importa é que eu quero colocar minha vida à disposição. Quantas pessoas são salvas e são recuperadas através de uma casa de recuperação? Quantos órfãos são atendidos por um orfanato, pessoas que não têm casa? E você pode selecionar tantas coisas, tantas pessoas que entram em luta, entram em guerra, não por si, não para si, mas a favor de outro. Nós temos que observar os nossos líderes. Pode me observar. Pode observar os pastores, os ministros, os diáconos. Se nós estamos indo à guerra, se nós estamos lutando, se nós estamos fazendo alguma coisa por alguém, se a dor dos outros chega até a nossa vida, tem que olhar para isso. Não basta uma boa palavra, não basta. Não, tem que ter mão na massa. Tem que ter disposição para atender, tem que ter disposição para acolher, tem que ter disposição para abraçar. Esse é o nosso papel. Por isso que ele chama os meninos para servir. Ele não chama, Paulo fala, gastarei a minha vida e me gastarei mais ainda, por amor de vós, ainda que vós me ame menos. Amém. Às vezes, amar as pessoas, o que você recebe é menos amor. Às vezes você ama as pessoas e recebe ingratidão. Mas isso não é suficiente para nos fazer parar. Amém. Se nós sabemos o que nós estamos fazendo, se nós temos convicção, quando nós entramos numa briga por intercessão, e nós não estamos apenas falando de uma cidade, nós estamos falando de uma nação. Nós estamos falando do perigo que ocorre, que nós estamos atravessando hoje. O perigo que os nossos filhos estão passando. O perigo que os nossos netos estão passando diante dessa guerra que está hoje no nosso país por ideologia. Eu não quero o nosso país como uma nova Venezuela. Eu não quero o nosso país como uma África, onde milhares de pessoas são dizimadas. E eu ainda vejo a ONU entrando aí, pedindo para que o nosso candidato possa ser, que tem que respeitar, não tem que respeitar nada, e a ONU não tem que colocar a colher no nosso país. Vai cuidar da África, vai cuidar da Venezuela, vai cuidar da Bósnia, vai cuidar da Sérvia, aonde as pessoas são dizimadas, vai cuidar da Coreia do Norte. Não vem dizer aqui o que nós temos que fazer e tomar peso político. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso. Daí lá no capítulo 11, verso 2, diz que uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Diga, levantou-se Davi à tarde do seu leito. Ele estava dormindo à tarde. Ele estava dormindo à tarde, levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e do terraço ele viu uma mulher.
que estava se lavando. Esta mulher era muito formosa. É o encontro ideal, né? O ócio com uma mulher muito bonita. Dormindo. Aonde estava Joabe? Aonde estava Joabe? Aonde estava seu povo? E o rei estava onde? E o rei estava na sua tranquilidade. Dormindo. Todos em guerra e Davi dormindo. Completamente fora do propósito. Apóstolo, o senhor não entende. O senhor não entende que foi Deus que me deu essa condição de poder dormir enquanto todo mundo guerreia? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de dormir sossegadamente enquanto as pessoas estão lutando pela sua vida? Porque aquele povo estava lutando pelo reino que Davi era rei. Davi estava lá e ele olha para uma mulher. É muito gostoso fazer isso, mas eu nunca consegui. Eu nunca gostei de uma vida ociosa. Tive tempo duro na minha vida de empresa. Eu nunca fiquei um dia na minha casa. Falei, eu vou ficar na minha casa. E olha que não é por falta de insistência. Acho que as pessoas veem mais do que eu estou ficando mais antigo. E eles têm um carinho, apóstolo, fica em casa. Fica em casa hoje. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanto sonho. Eu quero alcançar tanta coisa, eu quero impulsionar tantas vidas. Eu quero produzir, quero deixar um legado. Nós queremos construir um hotel. Dormindo eu não vou construir nada. De papo par eu não construo nada. Se é seu direito, eu não quero nem discutir. Talvez você fale, apóstolo, eu já trabalhei, eu tenho meu dinheiro, o senhor se vira, e está certo, eu me viro. Mas que não está certo, não está quando você é um rei. Quando você é líder. Quando você demonstra. Quando você tem sobre você a autoridade de seu exemplo. E viu uma mulher, e formosa, e Davi estava dormindo e despertou. Despertou e falou para os servos, traga a ficha. Traga a ficha. Quem é aquela moça? Quem que está ali tomando banho? Vai lá buscar. Já começou errado. Ele já envolveu mais gente no rolo dele, né? Porque o servo dele ia perguntar, por que o senhor quer saber? O senhor quer a ficha para quê? Mas o rei ninguém pergunta nada, só comenta depois entre eles. Vocês viram? O rei viu uma lá tomando banho e mandou pegar a ficha. Levantar quem que é a moça. Já começou a envolver mais gente. E tudo isso se tornaria uma grande confusão na vida de Davi. Os pecados na nossa vida, eles começam de forma pequena. Os pecados na nossa vida começam por um desejozinho. Os pecados na nossa vida, às vezes, começam por uma cobiça. E você quer saber
quem é aquela moça? E essa moça era Betsabá, filha de Eliã, esposa de Urias. Eliã era um dos 30 valentes de Davi. Urias era um dos capitães de Davi. Pessoas que estavam na guerra lutando por Davi. Pessoas fiéis a Davi. Pessoas fiéis e leais a Davi. E não respeita. E não respeita uma mulher casada. Davi colocou o olho naquilo que não podia. A inveja, o desejo, a cobiça, nos faz muitas vezes a querer e a desejar o que é do outro. Não se contenta com o seu espaço, não se contenta com aquilo que é seu. Você quer além disso. E para você conquistar aquilo que você quer, não importa de quem seja. Simplesmente quero. E eu tenho autoridade, e eu dou a ordem, e eu quero. Eliã e Urias eram homens que iam à guerra por Davi. Não se brinca com pessoas desse caráter. Não se despreza pessoas. Não se cobiça. Não se pensa mal de pessoas que lutam por você, que lutam pela sua causa. E ainda mais numa situação como essa, os dois em guerra. Muita gente se aproxima das nossas coisas quando nós estamos em guerra. E na igreja isso também acontece. Quantas vezes nós nos envolvemos em luta que não é nossa, mas é sua. Quantas guerras nós já entramos, quanta confusão que nós já entramos, guerra que não é nossa, que é das pessoas. E quando a vitória vem, sabe qual a primeira coisa que a pessoa faz? Vai embora da igreja. É desse jeito. É desse jeito. Não entende o que faz, o empenho, não valoriza, não respeita. Não respeita uma pessoa leal a você. Não respeita uma pessoa fiel à sua vida. Não respeita quem está disposto a lutar por você até que você chegue aonde Deus vai te levar. Ingratidão. E isso é uma falha de caráter, um traço de deslealdade que reflete em alguém que não mede consequências de se envolver nem tão pouco o que causa para outra pessoa. É um traço, ali foi manifestado um traço de caráter de Davi. Davi não se importou o que isso ia custar. O que isso vai custar. O que ele queria era o objetivo dele. Ter a mulher
e é filha do seu amigo. E tem gente que vive assim, tem gente que se aproxima, que é lugar dos outros, que é emprego dos outros, que é o carro dos outros, que é a casa dos outros, que é tudo. Vai lá no centro de Macumba, o que as pessoas vão fazendo no centro de Macumba? Vai na zona de esoterismo, não é essa palavra que eu quero. Me ajuda aí. Dessa onde tem essas... Hã? Pedido? O que é? Ocultismo. Vai lá ver o que é a maioria das coisas que as pessoas querem no ocultismo. É o carro, é a casa, é a profissão, é o marido, é a mulher do outro. Olha o sentimento que envolve as pessoas. É capaz de pagar, fazer trabalho para matar o outro, para ficar com a outra. E Davi foi envolvido por isso, seu desejo, seu objetivo, coloca em risco a vida de outras pessoas. Davi não desistiu. Davi não ponderou. Ele apenas quis. Quando o coração se inflama pelo pecado, a pessoa fica completamente cega. Completamente cega. Veja o caso de Judas. Judas ficou completamente cego, vendeu Jesus. Por interesse dele, por ganância dele. E Davi manda trazer e se deita com Betsabá. E é interessante isso, né? O legalismo. Se você vê o texto, diz que Davi deitou com ela depois que passou o tempo que ela estava imunda, né? Porque a menstruação era considerada imunda na lei judaica, não podia se deitar com uma mulher. Então ele falou, não, eu quero fazer tudo diante da lei. Quero fazer tudo diante da lei. Quando passar a menstruação dela, eu vou me deitar com ela. O que ele não percebeu é que depois desse período, abre o período da... E o que aconteceu? Betsabá fica grávida. Correu o risco, uma brincadeirinha, uma puladinha de cerca. Mas deu azar, Deus pôs na mão nele, falou, negão, você está entrando numa confusão que você não sabe onde vai parar isso. Você não sabe onde isso vai parar. Betsabá ficou grávida. Betsabá ficou grávida. Daí só tem uma solução. Manda chamar Urias. Vou dizer para você, diga para o seu irmão, não se meta com gente de caráter. Você vai se dar mal. Mandaram buscar Urias, estava lá na guerra. Urias, volta para casa, o rei está com saudade de você. O rei quer saber como é que está a guerra, como é que está a notícia, porque na verdade o que Davi queria? Falar, Urias, vai para casa deitar com a sua mulher, porque na cabeça de Davi ele vem, deita com a mulher, legaliza a gravidez, né? E o reizão estava bonito, está resolvido o problema. Daí Urias vem e o rei fala, olha, vem para cá, vamos comer um banquete, vai para a sua casa, vai deitar com a sua mulher. Urias falou, não, rei, os meus companheiros estão em guerra, e eu não acho certo eu ir para minha casa deitar com a minha mulher, enquanto eles estão em guerra. Eu vou dormir na porta do palácio. Estragou os planos de Davi. Daí Davi fala, qual outra alternativa que eu tenho? Já sei. Eu vou mandar matar Urias.
eu vou mandar matar Urias. Pega Urias e manda Urias para frente de batalha. E manda uma ordem que o próprio Urias levou. Põe ele bem na frente, isolado, para ele morrer. E Urias vai e morre. Não era tão mais fácil Davi falar: eu errei? Não era tão mais fácil diante da pessoa falar: eu errei. O que eu fiz não devia ter feito, aconteceu, eu errei. Ter coragem, ter ousadia. Vai envolvendo gente, vai misturando gente, vai pondo gente no rolo. Vai destruindo as vidas. Quantas vidas paradas. Porque não tem coragem de falar. A gente ouve uma história dessa, parece que é uma história tão distante. Não é uma história distante. Quantas pessoas passam por essa dificuldade, por essa luta? Vamos ficar em pé. Eu falei, essa palavra é dividida em duas partes. Hoje foi a primeira. Mas eu quero que você passe essa semana meditando sobre isso, pensando sobre isso, vendo quais as situações na sua vida quais as situações na sua vida que tem segurado você, que tem paralisado a sua vida. Veja qual é a espada que está colocada sobre a sua cabeça. E às vezes são segredos guardados a 7 chaves. E eu não estou falando para ninguém tomar nenhum tipo de atitude nessa noite. Não estou falando para ninguém tomar nenhum tipo de atitude, até que essa palavra seja concluída. Até que essa palavra seja concluída. Porque isso não é uma coisa simples. Não é chegar aqui para você falar. Se foi antes de você ter se convertido, tem um peso. Quando você aceitou Jesus, o Senhor passou uma borracha nisso tudo e você colocou adentrou uma vida nova. Se foi depois que você aceitou Jesus, a misericórdia do Senhor que vai. O que vale é o nosso arrependimento. Quantas pessoas com uma vida escondida, que não tem coragem de falar, não tem coragem de dizer: eu errei. Aquele que reconhece e deixa, alcança a misericórdia. Quantas pessoas querem enfrentar céus e terra por uma mentira? Enfrenta tudo, enfrenta todos, para proteger uma mentira. E olha, eu já atendi muitos e muitos casos desse jeito. Já atendi casos com documento comprovando o erro. E a pessoa negando, eu falo, está aqui, olha aqui os documentos.
Entreguei para a pessoa o documento, falei, eu não tenho interesse em ter a sua vida, ou prender a sua vida. O que eu quero é que você tenha uma atitude, ou de homem, ou de mulher, o que quer que seja, de ir lá e reconhecer e falar, eu errei. Sabe, Deus está buscando esse tempo uma liberdade para a sua igreja. É um tempo que a igreja vai fazer a diferença. Diga amém. Quando eu falo igreja, é tempo que você vai fazer diferença nos ambientes, a sua conduta, o seu comportamento. Deus não está preocupado em segurar ninguém. Deus não está preocupado em retirar a bênção de ninguém. Deus não está preocupado em tirar a sua vitória financeira. Deus não está preocupado em nada disso. Deus está preocupado em livrar a sua vida da acusação de Satanás que habita no seu coração dia e noite, passa ano, vem ano, e a acusação está no seu coração. O Senhor cria condições do que o seu coração seja livre e liberto. Nós não estamos buscando aqui acusar ninguém, não está apontando o dedo para ninguém, nós estamos buscando uma cura da parte de Deus para as vidas, acertar as situações, ter a humildade de dizer, eu errei. Outro dia eu conversei com o moço, ele falou, olha, eu tive um deslize, eu mexi no dinheiro, eu já repus o dinheiro. Eu me arrependo, tá bom, meu filho, se arrepende, não deu prejuízo para ninguém. Então o Senhor quer produzir isso. Venha ver a segunda parte dessa história domingo que vem. Deixa esse pensamento, deixa esse cuidado de Deus. Deus vai transformar a espada que está sobre a sua vida numa coroa de vitória. Diga para o seu irmão, Deus vai transformar a espada em coroa de vitória. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que nós mexemos em sentimentos, em situações, mas nós sabemos que a sua intenção, a sua ideia não é acusar ninguém, não é produzir maldição na vida de ninguém, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que ama os seus filhos. Eu sei que o Senhor quer perdoar, eu sei que o Senhor quer curar, eu sei que o Senhor quer restituir. Davi, depois disso tudo, cresceu ainda mais, te agradou ainda mais. Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito possa trabalhar os corações nesta semana, que o teu Santo Espírito possa trabalhar os corações e produzir paz, e produzir gozo, e produzir alegria, e produzir a vitória. E quando nós ouvimos cantar, quem entrará no santuário? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. E a gente possa dizer, Senhor, eu tenho as mãos limpas e um coração puro, porque o Senhor me perdoou, em nome de Jesus. E nós vamos terminar tudo isso no novo pacto, com a obra da cruz. Amém? Deus abençoe e pedir para o apóstolo Leila.